meus queridos amigos, quem que é o professor Miguel Ribeiro? Ele tem licenciatura em tudo, e também tem um mestrado de matemática em Huelva, na Espanha, onde fez o doutorado também, o doutoramento que nós falamos lá em Portugal, e o pós-doutoramento agora na Noruega. Nossa, meu amigo é que é super estudado, isso é muito legal, é muito importante nós temos uma pessoa com esse perfil, né, uma pessoa humilde, uma pessoa acessível, é difícil nós encontrarmos. E o Miguel, há um tempo, e temos ideias em comum, compartilhamos algumas aí. Estão perguntando matemática. Bem, onde ensina matemática é aquele ensino onde nós tínhamos que decorar fórmulas e nós não tínhamos uma prática. Oi? Como está a sua conexão aí? Está muito má a conexão, não consigo... Mas será que é a minha conexão ou é a sua aí? Melhorou? Não sei. A minha está bem aqui, eu consigo... eu acho que dá para... Acho que dá para... As questões da tecnologia são muito boas. É verdade, é verdade. Nós somos sujeitos a isso, né? Então, o pessoal que está assistindo está falando que está ok, que dá para ouvir bem. Então, na sequência, eu sou da área de humanas, né? Formado em artes, tudo mais, trabalho com a história da arte, tudo mais. Mas quando, respectivamente, eu comecei a trabalhar com arte, eu percebi a necessidade da matemática. Foi aí que eu peguei o gosto pela matemática. Até então, no estudo, não é, que eu fazia e tudo mais, não tinha muito significado, aquelas fórmulas e tudo mais. E com o trabalho com teatro, na criação de cenários, criação de roupas e figurinos, eu percebi a necessidade do uso da matemática. Então, hoje eu percebo que as escolas têm trabalhado com os alunos, os professores, muitas escolas têm... trabalhar a parte lúdica, a trabalhar realmente com fazer, com jogos, não é? E eu gostaria que você, Miguel, falasse um pouquinho, porque você é especialista em português, que está agora no Brasil, você está conhecendo muito bem a realidade dos professores brasileiros, e eu gostaria que você falasse para nós qual é a sua opinião, né, sobre a formação de professores no ensino básico. Fala para mim um pouquinho sobre isso. Ora, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, Chiquinho. Bom, podemos pensar na formação de professores do ensino básico, que a discussão ser portanto, quem faz a licenciatura em pedagogia ou quem faz a licenciatura em matemática, há muita coisa em comum que necessitava de ser mudada, necessitava de ser melhorada, porque acho que todo mundo reconhece que a licenciatura, efetivamente, como está, não forma para ser professor. E, portanto, obviamente que há muita coisa que tem que ser mudada e há muita gente a tentar mudar, mas há muita dificuldade. Portanto, há muita tendência de tentar mudar no papel e depois a prática acaba por ser aquilo que nós conhecemos, porque é sempre mais fácil eu fazer aquilo que... ensinar da forma que fui ensinado, e isso é verdade também para o professor do ensino superior. E, portanto, pensando nas mudanças necessárias da formação, e não sou só eu que digo, portanto, são resultados de pesquisas, tanto das pesquisas que nós fazemos no grupo CIESP-MAT, quanto das pesquisas internacionais. Portanto, a formação inicial, obviamente, não faz tudo, porque em 4 anos é impossível nós conseguirmos mudar todo um conjunto de experiências que os
que os futuros professores tiveram enquanto alunos da educação infantil, dos anos iniciais, do Fundamental 2, do ensino médio, e todo um conjunto de experiências que foram tendo, boas ou más, obviamente, mas que foram tendo com muitos professores. E a nossa profissão é a única que efetivamente tem essa especificidade. Não há mais nenhuma profissão em que o profissional, depois de formado, depois de feita a licenciatura, tenha tantos anos de experiência num contexto onde vai atuar profissionalmente como o professor. Portanto, a menos que, eu costumo dar o exemplo do médico. A menos que eu seja hipocondríaco e passe o dia inteiro com médicos, no consultório, se eu for estudar para medicina, eu não tenho experiência de passar muito tempo, de entender o que é o trabalho do médico. Enquanto nós, professores, achamos que sabemos, não sabemos. Achamos que sabemos. Porque tivemos experiência, mas tivemos experiência do outro lado, enquanto alunos. E, portanto, a formação inicial não faz tudo, óbvio. E a formação contínua, a forma como tem sido considerada. E agora vou focar especificamente na questão da formação dos professores da educação infantil e dos anos iniciais. A forma como tem sido... Desculpa, Miguel. É o seguinte, eu tenho... Desculpa, só interrompendo. Eu tenho aqui um professor, o Kleber. Ele está participando, ele já trabalhou comigo em uma escola, um professor excepcional, né? E o Kleber, ele tem essa experiência em diversos segmentos. É interessante porque você, no artigo que você escreveu, vou falar sobre ele depois, um artigo que foi premiado, você coloca uma frase que eu acho assim fundamental, que diz assim: só se aprende matemática se entende o que está fazendo. E o aluno só vai entender se o professor tiver um conhecimento que possibilite discussões matemáticas de qualidade. Então, fala pra gente, o que seria essa discussão de matemática? Porque, olha só, nós temos aqui um conflito de gerações, tá? Então, eu já estou com 55.1. Eu não me recordo de ter, naquele momento, na época, no ensino médio, essa discussão da matemática, a não ser aqueles velhos problemas, né, para você achar a solução. Mas você não tinha essa abertura. Então, hoje, como que você poderia explicar para nós aqui, o pessoal que está assistindo, essa conversa, né, essas discussões na prática mesmo com seus alunos? Bom, eu ia chegar lá também. Portanto, todos nós tivemos uma experiência, ou a grande maioria de nós tivemos uma experiência do ensino à base da regra. Portanto, tu não me recordas, eu não me recordo de ter um ensino que me permitisse entender o que estava a fazer, e muitos dos nossos professores atuais também não se recordam, porque efetivamente o ensino era à base da regra. E se nós queremos que os alunos entendam, que é esse, não sei se é exatamente assim que está dito no artigo, mas a ideia central é essa. Se nós queremos que os alunos entendam, eu, professor, primeiro tenho que entender. Mas para eu entender, eu tenho que ensinar diferente daquilo que fui ensinado. E daí a importância da formação. Eu só consigo ensinar de forma diferente daquilo que foi ensinado se eu tiver uma formação que é especializada para o professor, que me permita entender eu primeiro a matemática que está ali, que pode ser discutida com os alunos, e pode ser uma matemática para discutir com os alunos na educação infantil. Porque há muita discussão de, na educação infantil as crianças têm que brincar. É verdade, mas têm que brincar com intencionalidade. Eu sou professor também sou professor de matemática, não sou professor só de brincadeira. Portanto, eu tenho de fazer essa discussão com intencionalidade. Um exemplo pegando no contexto dos anos iniciais. Todos nós trabalhamos 90% do tempo nos anos iniciais é dedicado aos números e operações. Portanto, as 4 operações, essencialmente. E todos nós sabemos fazer. Eu quero acreditar que não há nenhum professor que não sabe resolver, se tem uma operação para resolver, que não sabe resolver. Agora, a questão que temos que perguntar é: será que eu entendo o que estou a fazer? Será que eu entendo, por exemplo, que a adição pode estar associada a 2 sentidos e que esses 2 sentidos estão associados ao movimento físico que eu faço? E aí até entra muito a questão do teatro e do movimento corporal. Portanto, eu faço 2 movimentos diferentes associados a problemas diferentes que
que dão significado aos sentidos da adição. Isso por um lado. Será que eu sei, como professor, se eu não tive formação associada a isso, eu não sei. Mas será, portanto, mas eu tenho que ter o direito de saber, para poder ensinar aos meus alunos, de forma que eles entendam. Por exemplo, quando eu uso o ábaco para discutir a adição, tenho que entender qual é o papel das diferentes ordens que estão no ábaco. Que a cor não é um atributo do número, por exemplo. Porque ainda há muitos professores porque houve um conjunto de formações em que essa era o foco. Mas há muitos professores que continuam a considerar que a unidade tem que ser o azul, a dezena tem que ser o verde, a centena tem que ser o amarelo. E, portanto, se eu fizer isso, estou a associar a cor à ordem. A cor não é um atributo do número. Portanto, outro exemplo, ainda na adição, tem a ver com o uso, que é muito comum, o uso do material dourado. Se eu usar o material dourado para modelar a adição, há muitas coisas que eu não posso fazer se considerar o valor posicional. E nós continuamos a fazer. E, portanto, eu não estou a dar sentido. Os alunos, obviamente, não veem sentido porque não tem sentido matemático aquilo que eu faço. Outro exemplo muito típico que nós discutimos também nas formações tem a ver com a divisão, que é uma coisa difícil, o algoritmo é difícil de entender. E porquê é que é difícil de entender? Um dos motivos, porque tipicamente a nossa verbalização não tem relação nenhuma com aquilo que nós escrevemos. E portanto, quando nós dizemos os alunos não entendem, para mim é natural que os alunos não entendam. Porque se eu digo uma coisa e faço outra, é impossível nós fazermos essa relação para que os alunos possam entender. E todo um conjunto de experiências que têm que ser facultadas antes, até chegar à divisão, porque o algoritmo, em qualquer contexto, seja das operações ou seja qualquer outro contexto, portanto, o algoritmo deveria ser a última coisa. Porque se o algoritmo for a última coisa, significa que eu vou construindo o entendimento. O meu e o dos alunos. E, portanto, o algoritmo é mais uma forma de resolver os tais problemas que os alunos têm o direito de resolver. Mas para isso é necessário que eu, professor, me sinta capacitado a fazer uma discussão matemática de qualidade e aí sim, para que possa ser de qualidade, demanda que nós, professores, tenhamos um conhecimento que é especializado e que não é do nível do aluno. Portanto, não é só saber a matemática do aluno e depois algumas dimensões da pedagogia. Eu tenho que saber uma matemática diferente daquela que vou ensinar ao aluno e não é necessariamente uma matemática mais avançada, como há quem discuta que, não, tem que ter matemática do nível superior. Não, eu tenho que entender bem, compreender a matemática que tenho que ensinar e as conexões entre os diferentes temas que os alunos vão trabalhar naquele ano ou nos anos seguintes. Entendo. E daí a importância, portanto, o exemplo, o professor que tu comentaste, que trabalha nos diferentes níveis, a importância de que as discussões ocorram entre professores que trabalham em diferentes níveis e que a formação articule esses diferentes níveis. E, idealmente, eu trabalhei vários anos com uma escola particular lá em Portugal e que tinha professores de educação infantil e dos anos iniciais. E nós tínhamos a formação sempre juntos. Discutir as tarefas, pensar as tarefas, preparar as tarefas, implementar nas diferentes salas de aula. E os professores mudavam de sala de aula para ver a implementação do mesmo tipo de tarefa, mas em anos diferentes. Porque só assim é que eu consigo pensar que aquilo que eu estou a fazer hoje vai ter relação com aquilo que os alunos vão aprender daí a um ano, daí a 2 anos, daí a 3 anos, para que eu possa dar intencionalidade às discussões que estou a fazer. E essa é uma coisa que tipicamente não acontece porque nós não tivemos formação para isso. Porque a nossa formação foi: eu dou a regra, exercícios, acertaste os exercícios, beleza. Não acertaste, mais exercícios até que possas acertar. Ótimo, Miguel. É interessante você falar assim, nós não aprendemos, eu acho interessante, mas eu quero só polemizar um pouquinho aqui. Eu lembro de uma primeira conversa que nós tivemos, eu era diretor de um colégio, né? Não sei se você recorda, mas você se apresentou e conversou sobre o seu projeto de formação. E algo que ficou na minha mente é sobre essa questão de algumas comparações que nós fazemos, né? Morando em Portugal, eu percebi algumas diferenças
E quando você mora no país, você conhece os bastidores. É como se você fosse visitante numa casa e num dia você não conhece todos os cômodos da casa, mas se você ficar um mês, você sabe onde é o quartinho, onde fica a bagunça. É bem isso, né? Então, lá eu consegui ver um pouquinho dos bastidores das escolas. E nós, aqui no Brasil, nós temos como referência, né, toda essa formação que a Europa tem realizado, principalmente Portugal, é o referencial que nós temos aqui, mas nós sabemos que há problemas também, não é? Eu gostaria que você falasse para a gente, nessas centenas de cursos que você tem ministrado aqui no Brasil todo, com certeza você tem conversado com os educadores, conversado com os profissionais, e você deve ter detectado algumas questões que são incomuns, né? Não é? Algumas falhas que são... eu gostaria que você fosse abrir mesmo, onde está a falha da educação aqui do Brasil. Nós sabemos que, eu sou pedagogo, eu sei que realmente nós temos uma profissão que não dá para você se contentar só com a formação, né? Você tem que estar estudando continuamente. Agora, mais do que nunca, esse momento que nós passamos, né? Um novo aprendizado de todas as áreas da educação. Então, Miguel, eu gostaria que você, nesse momento, colocasse para a gente esse link, né? Como é a formação dos educadores em Portugal, na área de matemática, e o que você tem visto no Brasil, o que nós podemos melhorar para que nós tenhamos professores cada vez mais capacitados para a nossa clientela, né, de hoje. Bom, eu vou dar o exemplo da Unicamp, que é onde é o curso da pedagogia, que é um dos cursos onde eu leciono. Portanto, eu dou aulas na pedagogia e na matemática, mas vou pegar no exemplo da pedagogia. Porque em Portugal eu também dava, a maior parte da minha prática na formação inicial era no equivalente à pedagogia. Portanto, em Portugal, até o final dos anos 90, nós tínhamos sensivelmente o mesmo tipo de estrutura de pessoas que há aqui no Brasil, em que os futuros professores têm muitas disciplinas de muita coisa e muito poucas ou nenhumas das áreas específicas que vão ensinar. Portanto, que seja da matemática, da língua portuguesa, da história, da geografia, das áreas tipicamente consideradas as áreas disciplinares que os futuros professores têm que ensinar. E o que é que está por trás dessa assunção? É que se eu já fui aluno dos anos iniciais, eu já sei a matemática, ou o português, ou a história dos anos iniciais. E, portanto, a formação inicial foca-se noutras coisas. Na formação pessoal, social, humana, que é importante, efetivamente. É muito importante. Mas, se eu quero formar professores que efetivamente entendem o que fazem, porque fazem, como fazem, para ajudar os alunos a não ter como ponto de partida a regra, a formação tem que ser outra. E em Portugal, a partir de 2005, talvez, houve uma reestruturação da formação inicial em que não foi imposto, mas foi imposto. O governo decidiu, apoiado nos resultados da pesquisa feita por educadores matemáticos. Portanto, mas o governo fez a proposta, e quando o governo faz a proposta, é a lei, que era para a formação de professores da pedagogia, vai haver blocos. Um bloco de matemática, um bloco de horas de matemática, um bloco de horas de ciência da natureza, um bloco de horas de história e geografia, artes e algo mais, e um bloco de psicologia, sociologia, currículo. Portanto, a mesma quantidade de horas em cada um, mais ou menos em cada um desses blocos. Claro que houve muita discussão nas faculdades, porque as áreas da psicologia, da sociologia e do currículo perderam muitas horas, inicialmente. E isso obviamente causa estranheza. Mas o governo não obrigou ninguém a fazer. Apenas disse, se vocês não fizerem assim, nós não financiamos. Portanto, as universidades são livres de fazer. Se quiserem fazer de outra forma, tudo bem, mas não há financiamento. Portanto, essa mudança e a implementação de um programa de formação nacional criado quase pelas mesmas pessoas que fizeram
as indicações para essa mudança. E pelo mesmo grupo que pensou o currículo nacional, e nós em Portugal sabemos quem foi, ao contrário aqui do Brasil, que conhece algumas das pessoas que trabalharam na BNCC, mas a BNCC não está assinada. Eu pessoalmente acho uma coisa muito estranha. Entendo. E portanto essa mudança foi um ponto marcante, se nós pensarmos nas avaliações internacionais. Foi um dos pontos em que Portugal efetivamente começou, como resultado, obviamente não no imediato, mas como resultado, as avaliações internacionais começaram a subir. Portanto, uma coisa que eu acho que é essencial, que a formação de professores seja para formar professores. A pedagogia atualmente, para mim, não é para formar professores. Porque não considera, ainda que no final eu tenha o documento a dizer que posso dar aulas, não considera a especificidade da prática do professor. E, portanto, torna ainda mais tal como está, torna cada vez mais necessária a formação contínua. Para que esses profissionais tenham pouco tempo de experiência, ou tenham muito tempo de experiência, possam ter uma formação que efetivamente vai ser profissionalizante, que vai discutir os aspectos problemáticos na prática matemática de cada um. Eu posso dar o exemplo de algo que foi forte nas discussões que foram feitas em Portugal. Na área das frações. As frações são um tópico que tipicamente é abordado no 5º e no 6º ano. Tipicamente de forma incorreta. Incorreta não que seja mal feito, mas ser só no 5º e no 6º ano. Porque as frações deveriam ser trabalhadas desde a educação infantil. Claro que eu não vou ensinar a operar com frações, mas as crianças têm o direito de entender o que é metade, o que é a terça parte, o que é dividir em 4 partes iguais. A relação entre... Eu estou a escrever um livro para a educação infantil, que é uma coleção, que é o Brincar com Intencionalidade. Portanto, uma das tarefas que nós temos lá é essa. As crianças têm o direito de entender a fração. O foco não é a fração, é o brincar. Mas as crianças têm que comparar a quantidade de crianças, de meninos com o todo, de meninas com o todo, mas também de meninos e meninas. Portanto, eu estou a trabalhar diferentes noções de fração que são problemáticas para os alunos, porque também são problemáticas para nós professores, porque nós nunca tivemos uma discussão desse tipo. Outro tópico problemático é sempre as questões da geometria. Há muita formação, e havia muita formação em Portugal também, no âmbito dos recursos que eu vou usar. Vou fazer joguinhos, vou fazer atividades, vou arranjar muitas brincadeiras, mas pouca discussão de o que de matemática eu posso discutir com os meus alunos. Como é que eu posso fazer essa discussão com os alunos para que possa fazer as tais discussões matemáticas de qualidade. Portanto, eu posso dizer que há coisas em comum entre as problemáticas em Portugal e no Brasil. Mas há uma diferença grande. É que essas coisas em comum estão 10 anos desfasadas. Ou seja, o que nós já fizemos lá há 10 anos são algumas das problemáticas que eu identifico aqui, quer seja na formação inicial, quer seja nas próprias escolas, e que têm a ver com coisas tão simples como a estrutura da escola. Portanto, as problemáticas são quase as mesmas, só que em vez de serem ao mesmo tempo, estão desfasadas. E nós podíamos aprender muito com o passado, mas agora também com esta história a questão do Covid, estamos a ver que nós estaríamos 3 semanas adiantados em relação à Europa e acabamos por não aprender nada com o que vem de lá e com a informação que vem de lá. Portanto, temos que pensar que não temos que estar sempre a reinventar a roda. Miguel, aproveitando isso, qual seria a sua dica, né, aos professores aqui de diversos segmentos, né, com respeito ao ensino da matemática nesse período agora de isolamento? Então, o que acontece? Nós temos uma questão política, enfim, não é o caso da nossa live hoje, mas nós temos uma realidade. A escola não estava preparada, né? A sociedade não estava preparada para essa urgência. Ou seja, nós temos a escola privada, então nós temos as famílias que já, através dos seus contratos e tudo mais, exigem hoje uma postura da escola.
No início, foi muito difícil a aceitação desses pais quando a proposta foi um ensino, no caso, remoto e tudo mais. Foi muito difícil, mas nós temos uma realidade aqui, né? Principalmente na educação infantil, porque o ensino médio, os alunos já têm essa vivência toda cibernética e tudo mais, né, das redes sociais, mas nós tivemos um problema e estamos com um problema muito sério, que seria os anos iniciais. Né? Então nós temos aí essa dificuldade na produção de material, algo atrativo para as crianças, e nós temos um problema que as crianças não estão sozinhas, elas estão com as famílias, e essas famílias estão em casa fazendo home office, ou seja, há uma situação muito complicada. E pelo que eu vejo, nós não voltaremos esse ano. Né? Pelo andar da carruagem, dificilmente a escola voltará à sua realidade. Né? Eu acho que a gente vai ter que ser bem realista. Né? Então, por exemplo, na minha área de artes, principalmente, a gente tem visto um movimento de professores na área da criatividade, na produção de material e tudo mais. Agora, na matemática, né? Quais seriam suas dicas para os professores que enfrentam, nesse momento, esse desconforto, mas que é necessário também, essa prática é algo universal, né? Acho que você tem já visto isso, porque os seus cursos que são presenciais, você tem dado agora, né, numa parte virtual, ou seja, todos nós estamos aprendendo cada vez mais, né? O que você pode, nesse momento, dar um alerta para nós, uma dica para nós professores aí, nessa área específica da matemática? Bom, eu acho que nós podemos... Todas as coisas más podem trazer coisas boas. Todos os contextos maus, nós temos que aproveitar. Não é o ideal, mas é o que temos. E, portanto, temos que trabalhar com o que temos para melhorar o que podemos melhorar. Eu vi agora que entrou a Renata Soares. Nós fizemos uma apresentação para a SBM do DF, agora esta semana, em que um dos tópicos da discussão, o tópico central da discussão era: temos este contexto e agora? Portanto, contexto de aulas à distância, chamemos o nome que quisermos, de EAD, virtual. Portanto, o importante para mim não é o nome, é a questão de estamos todos no mesmo ponto. Tanto alunos, quanto nós professores, quanto os pais, ninguém fazia a mínima ideia do que fazer. Ninguém teve formação para esta situação. Portanto, quando nós saímos do conforto das nossas salas e abrimos a nossa porta, literalmente, e vamos para a casa dos alunos, isso deixa a descoberto algumas das problemáticas que muitas vezes nós nem éramos conscientes. Portanto, nós temos que pensar que temos que mudar alguma coisa. Mas não podemos pensar que esse mudar alguma coisa naquilo que fazemos é mudar as abordagens pedagógicas. Porque se eu mudar a abordagem pedagógica, mas continuo a ter por objetivo que os alunos saibam a regra e que preencham os espacinhos todos da apostila ou do livro, eu continuo com o mesmo tipo de prática e, ao contrário do que se espera, nós não vamos sair melhores. Vamos sair até piores. Porque vamos estar a reforçar uma prática que todos nós que trabalhamos na formação de professor já sabemos que não pode ser reforçado. O foco não pode ser na regra, tem que ser no entendimento. E, portanto, uma das propostas, que é difícil de fazer, mas uma das propostas tem a ver com: vamos esquecer o livro. Por um momento vamos esquecer o livro. E vamos preparar tarefas para os nossos alunos. No sentido de, se eu for obrigado a discutir com eu, professor de uma escola, for obrigado a discutir com os meus colegas, qual é a intencionalidade que eu tenho com a tarefa? O que é que eu quero que os alunos aprendam? A discussão que eu vou fazer é substancialmente diferente do que pegar no livro, agora abram na página 15 e vamos fazer do exercício 2, 3 e 4. Portanto, essa dinâmica implica pensar a escola de forma diferente. E aqui não é a escola o espaço físico, mas é a escola o objetivo do nosso papel, do que é ser professores. Isto também porquê? Porque neste momento existe o embate também com os pais, porque os pais têm acesso àquilo que
que nós fazemos, e muitos pais acham que sabem como é que o professor tem que ensinar. Porque afinal, a matemática dos anos iniciais é fácil, é só fazer a conta, não tem. Esse é o argumento. E, portanto, nós neste momento temos que também mostrar aos pais que ensinar não é só fazer a conta. Entender as operações não é só fazer a conta. Portanto, essa era inclusivamente uma das coisas que eu, quando vou às escolas, fazer um curso que seja mais continuado no tempo, que não seja uma coisa pontual, a primeira coisa que eu faço no início do ano é reunião com os pais e pedir, por favor, não ensinem nada aos vossos filhos que seja de matemática. Portanto, ensinem a dialogar, a ouvir, portanto, boas maneiras, obviamente. Agora, que seja de matemática, por favor, não ensinem a forma como vocês aprenderam. Porque os pais têm muito aquela pressão de o meu filho já sabe fazer a conta, o meu filho já sabe ler. E o trabalho que nós temos que fazer com os alunos, se queremos que eles entendam, o algoritmo tem que ser a última coisa. Ótimo. E, portanto, este contexto que nós temos tem muitas demandas novas, mas que deixa à vista coisas antigas. Portanto, há necessidade de efetivamente pensarmos de forma diferente. Uma das formas, como eu estava a dizer, uma das formas é essa de pensar as tarefas. Eu sei que é difícil. E eu, se alguém quiser, eu sou disposto a ajudar. Esquecer o livro didático por uma semana. Okay? Daqui a 3 semanas, nós vamos dar uma semana de aula sem livro didático. Que tarefas é que nós vamos preparar? Que discussão é que nós vamos fazer? Qual é o objetivo de aprendizagem que eu tenho, que é mais amplo do que a habilidade da BNCC? Portanto, o que é que eu quero que os alunos aprendam de matemática naquele contexto? Que perguntas eu vou fazer? Que comentários eu espero que os alunos façam? E, portanto, é muito mais... Inicialmente demanda muito mais trabalho do que seguir o livro didático. Miguel. Mas é muito mais potente para as... Ótimo, ótima colocação. Eu acho que isso dá até um curso, né, uma palestra muito boa sobre esse novo olhar que o professor tem que ter. Minha última área na atuação na educação era na direção, então você tem um olhar administrativo e tudo mais. O que eu percebo hoje com essa situação que nós vivemos, Miguel, não sei se você concorda comigo, principalmente as escolas que adotam um sistema de ensino, né, ela tem uma certa responsabilidade, um compromisso e tudo mais. Você falando agora sobre essa questão de deixar o material e tudo mais, o que eu percebo é algo bem interessante. Primeiro, porque quando você tem um material já confeccionado e pronto, você tem um perfil de professor que deve conhecer, obviamente, esse material, deve conhecer o conteúdo e a aplicação. Mas a situação que nós vivemos agora, com uma aula que ela é live, muitas escolas que os pais eles querem que o professor esteja lá na frente, né? Ela tem um outro olhar. Isso eu estou vivendo porque eu dou aula de História da Arte para o ensino médio. Então eu gasto, 3 dias para montar uma aula. É impressionante, 3 dias, é algo que eu fazia assim, super rápido. Você tem conteúdo e tal, ao vivo é outra dinâmica. Né? E eu percebo que é um outro olhar, com certeza. Né? E trabalhando com um sistema de ensino, ele dá as diretrizes, mas a postura do professor é totalmente diferente nesse momento. Eu concordo com o que você disse. Né? Eu acho que nós não tivemos essa formação. Né? Nós não tivemos essa... Ou melhor, eu tive, porque eu sou de artes, você aprende, né, essa questão de olhar, né, para impossibilidades e tudo mais. Mas quando você tem uma área específica, é muito complicado. Eu consigo entender alguns professores que estão com dificuldades neste momento, porque há uma cobrança dos pais. Puxa, eu paguei pelo material e vocês não estão utilizando o material. Né? Existe toda uma cultura, né, que tem que ser quebrada. Isso não vai quebrar agora. Né? É uma coisa, até falo, né, que eu acho assim, que o perfil dos pais que procurarão uma escola, uma matrícula, né, efetuar matrícula, uma das perguntas que eles farão deve ser essa, né? Vocês estão preparados para uma nova Covid, uma nova epidemia? Né? O que vocês oferecerão se meu filho tiver que ficar em casa? É uma pergunta que nós nunca tínhamos pensado.
né? Então, eu concordo com o que você disse, que realmente, eu acho que não só o professor tem que ter esse outro novo olhar para a aplicação, para a sua aula, né? Mas como toda a estrutura do colégio e, consequentemente, a família. Eu acho que esse é um momento importantíssimo para que haja um diálogo, né, da direção, da coordenação, orientação para os pais, para que eles entendam. Porque, querendo ou não, esses pais estão sentindo na pele o que o professor passa. Né? Eu tenho assim, conversado com alguns amigos, eles falam, baixa, Chiquinho, que difícil, eu tenho que ajudar minha filha a fazer essa tarefa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que trabalhar. É interessante essa dinâmica toda, né? E eu gostaria que você, Miguel, você fez um trabalho fantástico, você escreveu mais de 60 artigos, tem centenas de publicações aí, né? É uma pessoa que gosta muito de escrever, e eu assim, eu acho isso louvável, não é? E antes de nós falarmos especificamente do seu trabalho, desse último projeto que você fez, o qual ganhou o prêmio, né, um prêmio internacional, né, meus parabéns por isso, acho que é um reconhecimento, né, do seu trabalho, isso é fantástico. Eu queria responder algumas perguntas, que eu tenho vários professores aí que estão aí nesse na live. Então, nós temos aqui da Celane. Tudo bem, Celane? Ela faz uma... outros professores que estão na live, gostaria de fazer uma pergunta para o Miguel, né, principalmente na área da matemática, esteja à vontade de colocar aqui, a gente vai tentar conversar com vocês, ok? A Suelane já é professora e ela está sentindo principalmente essa dificuldade na matemática, né? É o que você acabou de falar aí. Mas alguém está teve um norte aí, vocês têm feito algo diferente? Se você puder compartilhar, seria muito legal, ok? E, enquanto isso, o nosso colega convidado Miguel, português, que é professor da Unicamp, aqueles que entraram agora há pouco, né? Ele escolheu o Brasil para poder compartilhar, isso é fantástico, né? Compartilhar a sua experiência na formação de professores. Né? Então, fala um pouquinho para a gente, Miguel, enquanto as perguntas chegam, sobre o seu trabalho, esse último trabalho que você fez, né? Que fala especificamente da questão do ensino da matemática. Não é? Conta para nós como foi isto, né? Como que foi o objetivo principal desse projeto que você fez aí? Bom, já vou falar, só vou retomar um pouco a questão do uso da apostila ou do livro didático. Portanto, eu efetivamente acho que se os pais compraram o livro didático ou a apostila, eu acho que é importante usar. Mas não pode ser encarado como o recurso e tem que ser encarado como mais um recurso. E, portanto, nós temos várias evidências, várias experiências. Num curso aqui no Brasil, portanto, num curso de especialização que nós temos na Unicamp, que era presencial e agora vai começar em outubro em EAD, algumas professoras, porque também tinham essa liberdade na escola, em vez de começar pelo que estava no livro didático, e em particular no tópico das frações, em vez de começar pelo que estava no livro didático, começaram com o tipo de discussões que nós fazíamos no curso. E, no final, o que se fosse com o livro didático demorava 3 semanas, no final demorou as mesmas 3 semanas. Só que os últimos 3 dias foi para os alunos preencherem o que estava nos espaços do livro didático. Porque efetivamente já tinham entendido o que tinham que fazer. É muito mais fácil para os alunos preencherem as lacunas, os espaços que estão lá, as respostas aos problemas que estão lá, e é muito mais fácil para o professor corrigir, porque os próprios alunos, e isso é outra forma de abordar a avaliação, os próprios alunos acabam por corrigir os trabalhos uns dos outros. Uhum. Quanto agora retomando a pergunta que tu fizeste... Só um minutinho, Miguel, só um minutinho. Só um minutinho. 2 pessoas, a Vanessa, ela fez um comentário aqui, né? Meu Deus, por que as escolas estão tão privadas, né? Estão tão preocupadas na questão do conteúdo, né? Aí a Lucimara, minha amiga, professora de música, fantástica, ela disse o seguinte também, sobre que a nossa aula tem que ser além da apostila, né? Aí nós temos aqui um novo comentário que diz assim, como pensar essas tarefas matemáticas no ensino remoto de modo que haja aprendizagem para as crianças sem a presença do professor para realizar as intervenções?
Ok. Essa é uma das perguntas que nós temos estado a discutir em vários outros contextos, não só aqui no Brasil, mas em vários outros contextos. Porque eu trabalho com colegas da Europa, do Chile, do México, do Panamá, dos Estados Unidos, e, portanto, este contexto da pandemia, sendo geral, é uma oportunidade porque todos temos esse problema. Portanto, há que pensar as tarefas de forma diferente daquilo que nós estamos habituados. Nós estamos habituados a dar a tarefa ao aluno a dois contextos. Ou ao trabalho de casa, e são tarefas mais ou menos fechadas, ou a dar a tarefa ao aluno e eu, professor, fazer a discussão. Eu tenho que pensar que não sou eu que tenho que fazer a discussão. O aluno é que tem que fazer a discussão. E isso é algo que tem que ser habituado. Portanto, a tarefa tem que obrigar o aluno a que efetivamente ele tenha que discutir, e a discussão pode ser com ele próprio. Tem que aprender a justificar, aprender a argumentar, porque a argumentação é algo essencial na matemática. Portanto, e o pensar essas tarefas efetivamente é difícil se nós estivermos habituados ao tipo de tarefas que estão no material que usamos. Portanto, nos livros ou nas apostilas, porque a estrutura do livro ou da apostila é aquela, portanto, nós sabemos qual é a estrutura. E nós, os professores que usam o livro e a apostila, efetivamente têm que cumprir aquela, ou podem ter que cumprir aquela estrutura. Mas neste contexto que nós nos encontramos, temos que pensar em formas diferentes, temos que nos reinventar. Mas reinventar-nos não é só usar a tecnologia de forma diferente, é pensar a matemática de forma diferente, pensar o ensino e a aprendizagem de forma diferente. Portanto, não ser uma coisa transmissiva, porque eu não vou passar conteúdo, porque se eu for passar conteúdo, eu não preciso de curso de formação de professores. Qualquer pai com o ensino médio, já não vou mais longe, mas com o ensino médio sabe a matemática dos anos iniciais, portanto não necessitava de curso de formação de professores. Há mais alguma pergunta? Não, eu acho que foi isso. Eu acho que todas as perguntas, eu acho que você conseguiu responder bem aí. Então, para a gente estar fechando nossa live já, eu queria que você, então, falasse desse seu projeto, o que você faz hoje na Unicamp. A gente tem alguns professores assistindo, acho que isso é muito legal, né? Bom, portanto, esse projeto que resultou nesse artigo, portanto, esse artigo foi um de vários artigos que nós escrevemos e continuamos a escrever, porque eu digo sempre, para mim, não há, se eu faço pesquisa, a pesquisa só existe depois de ser publicada. Portanto, é uma obrigação, deveria ser uma obrigação do professor que trabalha no ensino superior, fazer a pesquisa, porque é pago para isso também, e publicar as pesquisas num contexto em que essa pesquisa e que esses textos são avaliados pelos pares. Portanto, esse artigo foi resultado de um trabalho que nós fizemos com colegas do Chile, em particular no âmbito da álgebra, porque a álgebra é um dos tópicos problemáticos para os alunos. Portanto, o meu foco de interesse são sempre aquelas coisas que são problemáticas para os alunos. Mas nós trabalhamos com os professores. Isso porquê? Porque há muita pesquisa que mostra que o que é problemático para os alunos vem do resultado de ser problemático para nós, professores. Portanto, se o professor tem dificuldades em frações, eu sei fazer, mas se eu não tenho o entendimento pleno da noção de fração, do que significa operar com frações, eu vou fazer um tipo de discussão com os meus alunos que é muito procurando o resultado final. Enquanto se eu tenho um conhecimento sólido e amplo desse tópico, eu vou fazer a discussão com os alunos de modo a que eles possam discutir, que possam perguntar, que possam usar diferentes representações, e vai ser os meus alunos acabam por ter um entendimento muito mais amplo e rico do que outros cujo ensino é feito à base da regra. Portanto, o texto está incluído nesse projeto mais amplo de formação de professores, em que nós damos formação aos professores, tanto em disciplinas da formação inicial, quanto em cursos de formação continuada, no caso lá no Chile, e alguns deles até fui eu que dei, portanto quando vou lá faço essa intervenção, e o objetivo é desenvolver o conhecimento especializado do professor
para que este possa trabalhar com os alunos de modo a que os alunos entendam. Portanto, onde a avaliação é a consequência dessa aprendizagem e não é o objetivo. Portanto, o objetivo não é vou ensinar os meus alunos para avaliar. Não, eu vou ensinar os meus alunos de modo a ensinar entendido na perspectiva não de passar conteúdos, mas de levá-los a entender, permitir que eles entendam. De modo a que no final, e essa é outra problemática hoje, nos dias de hoje, a questão da avaliação, mais ainda, né? De modo a que no final os alunos, quando forem avaliados, efetivamente seja mais um momento de aprendizagem. Portanto, a avaliação é entendida também como um momento de aprendizagem. E é importante, e uma das coisas nesse projeto é a importância da formação estar diretamente relacionada com a prática do professor. Portanto, eu não posso fazer uma formação de um professor aqui em São Paulo e vender exatamente a mesma formação para um professor na Bahia, para um grupo de professores na Bahia. Porque há coisas que são semelhantes, ou há problemáticas que são semelhantes. Mas há muitos outros contextos que têm que ser discutidos de forma particular. Porque há discussões que têm sentido aqui em São Paulo que não têm sentido na Bahia, e ao contrário. Ainda que a discussão seja matemática. Portanto, é esse conhecimento matemático especializado que nós temos que ter enquanto professores para podermos trabalhar com os alunos e fazer as tais discussões matemáticas de qualidade, que é o que pode estar associado à qualidade do ensino da matemática. Se eu não desenvolvo um ensino de matemática que tenha qualidade, e há um conjunto de indicadores que nós podemos considerar para definir o que é um ensino de matemática de qualidade, se eu não desenvolvo um ensino de matemática de qualidade, não posso esperar que os meus alunos desenvolvam aprendizagens matemáticas de qualidade, porque as duas coisas têm que andar relacionadas. Ótimo. Não sei se... Nossa, excelente, Miguel. Olha, nós usamos aí praticamente 50 minutos, o tempo de uma aula. Mas, assim, o objetivo de começar esse bate-papo, eu havia prometido para um pessoal quando estava lá em Portugal, que nós iríamos fazer essa conversa. E esse foi a primeira live mesmo na área da educação que nós fizemos. E por isso que eu estou muito feliz de você ter aceito o convite, Miguel, de poder participar conosco nesse momento, trazer esse seu conhecimento. E nós teremos vários outros assuntos. E só para aqueles que chegaram mais tarde, quem me conhece fala, puxa, deixa que você vai começar com matemática. É que a matemática está em tudo, gente. Eu tive um professor, quando eu dava palestras, o Luiz Barco, da USP, ele sempre falava assim, Chiquinho, olha, quer trocar comigo? Você faz palhaçada, brincadeira, mas a sua arte é mais importante do que... Então, ou seja, não tem essa questão de importância. Eu vejo que, a partir do momento que você faz aquilo que você gosta e você quer fazer o melhor, as disciplinas, elas farão sentido. Isso eu acho interessante. Quando você falou sobre a questão do médico, né, é mais ou menos essa ideia. Né? Hoje, o profissional da medicina, que podemos dizer que é de excelência, é aquele que está além da medicina. É aquele que consegue ter a empatia, conversar com as pessoas, né? Principalmente o pediatra, quem tem filho pequeno, né? Ele, é interessante esse olhar, até mesmo a decoração da sala, do ambiente, é um outro olhar que o médico tem para a criança, que é um assunto que a gente vai falar mais tarde. Vou trazer para vocês a doutora, estou convidando aqui já a doutora Vanessa Guisa, que é uma médica fantástica, uma pediatra, reumatologista. Nós vamos falar sobre a questão do bem-estar, mas esse diferencial. Então, a matemática, hoje eu uso demais a matemática em diversas áreas, dentro da confecção de cenários, de figurino, de adereço, tudo mais, cálculos para você não ter prejuízo, né, na compra de materiais e tudo mais. Isso faz sentido. Então, você começa a ter prazer. Puxa vida, se eu tivesse isso lá no passado, né, seria tudo muito diferente. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença, a sua colaboração, né, os professores que assistiram a nossa live de hoje, que trabalham, que atuam. Todos nós estamos na mesma situação de novos aprendizados, mas é importante que nós sejamos assim, abertos. Né? Abertos à mudança, a aprendizados diferentes e ouvir pessoas que estão na prática. A ideia é essa, é trazer pessoas que estejam
aí na linha de frente, trabalhando e tudo mais. Miguel, depois eu vou colocar essa live no Face e tudo mais, e se você me permitir, né, compartilhar, e lá já vou colocar também um link do seu grupo de pesquisa, do seu projeto de formação de professores da Unicamp, né? E é isso. Muito obrigado. Né? Você gostaria de fechar? Você pode falar alguma coisa? Eu tenho que agradecer o convite e a oportunidade. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de... Não gosto muito de falar sobre mim, mas gosto muito de falar sobre... Olha, vou colocar um fado para você ouvir aqui, ó, da Namora. Fado dançado. Vocês sabem que esse fado, Miguel, ó, exatamente há um ano, eu estava em Évora e estava tendo a festa junina lá, né? E ela foi cantar, né? E assim, eu sou apaixonado pela música portuguesa, né? E o trabalho que você tem realizado, assim, principalmente nas suas postagens, né? De comidas, né? De fitness e tudo mais, não é? Você é um profissional de excelência, ok? Um grande abraço. Tá? Fico te devendo um vinho e você fica me devendo um bacalhau. Vou ficar à espera. Vamos combinar, vamos combinar. Então, ok. Uma boa noite para você. Boa noite a todos vocês que participaram. Tá? E que vocês tenham aí um final de semana bem agradável, com muita saúde, né? E cuidando dos seus. Até mais. Obrigado, Miguel. Felicidades. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, meu. Tchau, tchau.